Só o Senhor é Deus, Deus forte e poderoso. Só o Senhor é Deus, não há outro igual. Quem lembra dessa, ó? Que criou os céus e a terra. Oxe. O de Israel tirou todas as cadeias. Esse é um Deus fiel, só o Senhor é Deus, Deus forte e poderoso. Esse é o nosso Deus, amém, querido? Aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, aquele que o tempo todo tem expectativa acerca do melhor acontecendo na nossa vida. Eu sou o pastor Leandro Machado, seja bem-vindo ao Bíblia em um ano. Juntos nós estamos lendo a Bíblia, crescendo, avançando em tudo aquilo que Deus tem. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado pelo YouTube. Você que é aqui macaco velho, já um escudeiro, uma escudeira, já está aí crescendo e avançando. Deixe seu like também para que a gente possa falar para o YouTube, esse vídeo aqui é legal, compartilha para as pessoas e já escreve aqui embaixo, estou preparado para o melhor, estou preparado para o melhor. Essa é a nossa vida, sempre esperando coisas grandes acontecerem. Nós estamos lendo Mateus, Levítico e Provérbios e hoje nós vamos de Mateus, capítulo de número 13. Bora lá comigo. Mateus capítulo de número 13, nós vamos ler de 24 até 58, então pega a sua Bíblia aí, hoje eu vou ler de revista e atualizado, tá bom? A gente vai mudando um pouquinho a Bíblia aí, Mateus capítulo de número 13, de 24 até o 58, que é até o final do capítulo 13, né? E ele diz assim, bora lá, sem mais delongas. Vai lembrar que nós estamos com as nossas lives lá no Instagram, às 7h07, não é? O Leandro Machado, segue lá e bora crescer, porque todo dia Deus quer falar com você. E ele diz assim, sobre a parábola do joio, 24. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo seus servos, o dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem esse joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos lá e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei e colocai no meu celeiro. É muito legal isso aqui, não sei se você viu foto, quando eles já estão grandes, tanto o joio quanto o trigo, não é um deita, na ideia de se prostrar, o outro fica de pé. Então o pessoal fala que o trigo, ele dá uma tombada e aí você consegue separar, o joio do trigo. Se você arrancar quando eles estão pequenos, você não consegue perceber a diferença. 31, ele diz assim, outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. E o qual é na verdade o menor das sementes, e essa crescia, e ela se tornaria a maior das hortaliças, e se fez uma grande árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos nos seus ramos. Doutra parábola, então, ele passou a dizer, o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher, que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Verso 34, todas essas coisas Jesus disse à multidão por meio de parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. Chegando-se ali com os discípulos, eles disseram, explica-nos as parábolas do joio e do trigo. Então respondeu ele, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa será a consumação do século, os ceifeiros serão os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim também será a consumação do século. Não dará o filho do homem seus anjos, que ajuntarão dos seus reinos todos os escândalos que os que praticam iniquidade. Os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante àquele que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possuía e a compra.
47. O reino dos céus é ainda também semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe os peixes de toda espécie. Quando está cheio, os pescadores arrastam até a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins jogam fora. Assim será na consumação do século. Sairão anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se a gente fosse escrever no contexto atualizado, ia ter: ali haverá choro, ranger de dentes e máscara. Gente, essa máscara, meu Deus, tem que ter no inferno isso, porque pensa num troço ruim. 51, ele diz assim, ó: entendeste todas as coisas? Responderam eles: sim. Então lhe disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira o seu depósito das coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde vem essa sabedoria e de onde vem esses poderes miraculosos? Verso 55. Não é este porventura o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha que louco, lembra que eu falei no outro vídeo para você que Jesus ele tinha irmãos biológicos? Então olha que interessante, ele não está falando aqui, né, sobre irmãos quanto a discípulos. Ele está falando sobre irmãos de sangue, sobre filiação de Maria e José. Ele está falando assim, ó, não é esse que é irmão, não é aqui de Tiago, José, Simão e Judas. Olha, ele está falando sobre 4 irmãos. Você lembra que tinha 2 Judas lá no meio dos discípulos, né? Não sei se você lembra disso. E ele diz assim, ó: não vivem entre nós as suas irmãs? De onde ele vem? Pois tudo é isso. Escandalizavam-se nele, porém Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E fez ali muitos milagres, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Bora lá então agora, Levítico 19, a partir do versículo de número 1, ele diz assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, e santo. Cada um deve respeitar sua mãe e seu pai, guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vivereis para ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, pois eu sou o Senhor. Quando ofereceres sacrifício pacífico ao Senhor, oferelá-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes, no dia seguinte, se comer, né, o que der sobrar ao terceiro dia deve ser queimado. Se alguma coisa for comida ao terceiro dia, será abominação e não deve ser aceito. Quanto ao comer, né, levará aquele que comer iniquidade, porquanto profanou coisa santa, por isso todo o povo será eliminado. Né? Quanto também cegares e a messe da tua terra, não sei o que é isso. Né? O canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás a tua messe. Deve ser tipo da plantação, né? Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás, né, dos bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro, eu sou o Senhor. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis com falsidade para com o seu próximo, nem jurareis falso pelo nome, pois profanareis assim o nome do Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, né, não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás o surdo, não porás tropeço diante do cego, não, mas temerás sempre ao Senhor, eu sou o Deus. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça deve julgar tudo. Não darás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Por causa dele não levará pecado sobre ti. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que teus animais se juntem com as espécies que são diversas. No teu campo não semearás semente de 2 espécies, nem usarás roupas de 2 estofos misturados. Verso 20. Se alguém se deitar com uma mulher que for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não serão mortos, pois não foi libertada. O homem como oferta, né, terá ali pela sua culpa e deve trazer um carneiro ao Senhor à porta da congregação. O carneiro será oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, porém o Senhor não é pelo pecado que ele cometeu, então lhe perdoará o pecado que havia cometido. Quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore e comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado e dele não comerá. Porém, no 4º ano todo fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis do fruto dela, para vos aumentar a sua produção. Não comereis coisa alguma com sangue, nem agourareis, nem adivinhareis.
Não cortareis o cabelo redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. O pessoal usa esse texto aqui de Levítico falando de tatuagem, mas não é, gente. Isso aqui é a questão que a galera fazia as marcas por causa dos ídolos. Lembra lá dos profetas de Baal? É disso que ele está dizendo. Eu não incentivo a tatuagem, mas ela não é um pecado, pelo que a Bíblia nos ensina, tá bom? Então, 29 diz assim: não contaminarás a tua filha fazendo prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se enche de maldade. Guardareis os meus sábados, reverenciareis os meus santuários, eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não procureis para ser contaminados por eles. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás a Deus. O estrangeiro deve peregrinar na vossa terra, não o oprima. Como natural, será entre vós que o estrangeiro peregrine convosco. Amá-lo-eis vós mesmos, pois estrangeiros um dia foram na terra do Egito. Não cometereis injustiça no juízo, nem a vara, nem o peso, nem na medida. 36. Balanças sejam justas, pesos justos, efa justo, justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e assim os cumprireis. Mais uma vez, Deus trazendo ordenanças, cuidados. De fato, é um manualzinho mesmo, para que eles pudessem viver uma vida aprovada, segundo a lei, segundo o costume, segundo a cultura. Tá bom? Bora lá, Provérbios 29 agora. Salmos, Provérbios. Vamos lá, Provérbios 29. Ele vai dizer assim, Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, porém quando domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os seus bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo do imposto o transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada diz quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este encolarize-se, quer se ire, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procurem lhe tirar a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se o governador dá atenção, as palavras mentirosas virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e seu opressor se encontram, mas o Senhor é quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então corrige os seus filhos aí, beleza? 16. Quando os perversos se multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, terá delícias na sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado em palavras? Maior esperança há para o insensato do que para esse. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser seu filho. O iracundo levantará contendas e o furioso multiplicará transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde do espírito abaterá a honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao Senhor arma ciladas, mas os que confiam no Senhor estarão seguros. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. E ele acaba aqui, Provérbios, de número 29, só tem mais 30 e 31, a gente está quase acabando, o livro de Provérbios. Gente, que legal! Então cuidado, a gente não precisa mais nem falar mais uma vez, você vê o quanto ele fala sobre fugir da prostituição, sobre de fato viver uma vida correta, sobre não deixar a ira tomar conta da sua vida. A gente vê que ele falou muito aqui em Provérbios sobre cuidar com aquilo que você fala, cuidar da sua boca, ser prudente, não ser preguiçoso. Quantas verdades aqui, Jesus falando sobre
coisas ligadas ao reino, e percebe que a máxima de todas naquelas parábolas é que no fim, aqueles que agirem corretamente serão bem-sucedidos, aqueles que agirem de uma forma errada vão arder no fogo do inferno. É isso que ele está dizendo lá. E Levítico, mais um cuidado, trazendo todas as regras de santidade, de preservação, falando o que é puro e o que é impuro. Quanta coisa linda a gente aprendeu aqui, não é? Vamos agradecer a Deus então? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, pela sua graça, obrigado pelo teu amor em falar conosco, Pai, através de cada leitura, falar conosco através de cada versículo. Eu sei que pode parecer que algumas coisas são distantes, principalmente quando nós lemos o Velho Testamento, mas o amor do Senhor continua o mesmo. O cuidado do Senhor que nós vemos ali, os detalhes, Pai, hoje também repousam sobre as nossas vidas. Eu oro para que esses detalhes, esse amor, esse cuidado, Pai, seja real na vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro mesmo, Pai, para que as famílias sejam afetadas, a saúde, as finanças, tudo na nossa vida possa ir bem, para que o teu santo nome seja exaltado. Obrigado, Deus, por cuidar de nós. Declaro desde já, Pai, um dia maravilhoso para cada um dos meus irmãos, uma manhã, uma tarde, uma noite, que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem no nome de Jesus. Amém? Eu queria que você colocasse aqui embaixo: eu sou fiel. Você viu lá com Jesus que aqueles que são fiéis vão herdar o reino dos céus, e aqueles que são infiéis, eles vão herdar o fogo, né? Então, meu querido, você é fiel e você vai para o céu. Então deixa aqui nos comentários: eu sou fiel, né? Para eu saber que você assistiu até aqui. Deixe seu like. Lembra que 7/7, segunda a sexta, nós temos a nossa live dos escudeiros lá no Instagram. Bora praticar, bora meditar nisso que você leu e viver uma vida mais do que especial. Até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.